Eu acompanhei o regresso, eu acompanhei toda a viagem. Toda a viagem e sobretudo a ponta final, desde o momento em que foram para um porto israelita, depois desse porto transportados para outro porto israelita, depois para o centro de detenção. O Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros telefonava várias vezes ao dia, eu ia acompanhando aquilo que a Embaixada e o Consulado iam fazendo, e aquilo que eu posso dizer é o seguinte: por um lado, que esta missão, se quiserem, ou esta iniciativa, arrancou há já bastante tempo. E quando arrancou ainda não havia o reconhecimento oficial de Portugal do Estado palestiniano, português e de vários países europeus e não europeus. Quando arrancou ainda não havia este debate que está hoje a ocorrer sobre um caminho de paz no Médio Oriente. E, portanto, são processos paralelos. Quando chegam lá aqueles que tinham partido nesta iniciativa, o contexto político tinha mudado. Exemplos de que tinha mudado. Quando chegaram, havia nacionais de países que tinham reconhecido o Estado palestiniano e outros nacionais de países que não tinham reconhecido. E, obviamente, foi mais fácil para os governos dos países que não reconheciam a Palestina terem os seus nacionais a sair primeiro, caso de Itália. E a preocupação das autoridades portuguesas era que saísse logo possível. Se fosse possível ainda no sábado, era o ideal, não foi possível. Se possível no domingo, eu devo reconhecer que para isso, a certa altura, contribuiu que a nossa embaixadora, que foi inexcedível, e o nosso cônsul, também tivessem alguma compreensão maior da parte da Embaixada de Israel em Portugal. E como sabem, foi possível chegarem ontem. Era melhor do que chegarem hoje ou chegarem amanhã. Agora, pergunta-se, houve naquele período que coincidiu com a chegada ao Porto e com a chegada à detenção, e aquele período de 48 horas, salvo erro, 72 horas, houve ou não houve alguns problemas, houve muitos problemas, porque a sensação que chegava a Portugal é de que não havia uma preparação, uma estrutura preparada para acolher tanta gente. E, portanto, a chegada ao Porto foi assim um bocadinho, eu não direi caótica, mas desorganizada. E em termos de água, de mantimentos, ainda no Porto, penso eu, no Porto uma reação muito quente em relação, no fundo, aos nacionais de países que tinham reconhecido o Estado palestiniano e, portanto, houve ainda dúvidas sobre se os advogados podiam estar presentes ou não estar presentes. Houve uma mistura de não se esperar tanta gente, não se esperar naquelas circunstâncias, não haver estruturas de acolhimento e haver a irritação por causa daquilo que entretanto tinha decorrido. O reconhecimento do Estado palestiniano por alguns Estados, que tinham lá nacionais, e, por outro lado, um processo de paz a abrir-se na base de negociação, que é uma situação diferente da situação que era a orientação até então seguida para Israel. Há para uns a ideia de que são águas israelitas e não internacionais, há para outros que são águas internacionais, há para outros que são águas palestinianas. Israel invoca acordos que levam a dizer que não são ainda palestinianas porque não há um Estado unido na Palestina. Quem defende que são águas palestinianas dizem, não obstante, correspondem, em termos de espírito do acordo, à ideia de a sua gestão pertencer ao Estado palestiniano, ou, para quem entende que existe, ao futuro Estado palestiniano, para quem ainda não reconheceu, e depois quem diga são internacionais.